Sejam todos bem-vindos a esse encontro e é um prazer para mim. Enfim, o tema hoje, acho que é um tema que está orbitando tudo que a gente conversa, tem conversado nos nossos encontros. Liberação do sofrimento, causa e origem. E aí, como eu sempre falo, eu sempre trago um pouco da visão oriental, porque eu fui criada dentro do espiritismo e o espiritismo me trouxe muitas coisas lindas, maravilhosas. A primeira delas, o contato com o espírito propriamente dito e a compreensão da imortalidade da alma. Mas foi dentro de uma tradição oriental que eu comecei a entender que a nossa tradição ocidental é uma tradição de sofrência. E, às vezes, quando eu lia o diálogo de um mestre com um discípulo lá no Oriente, quando eu lia algo acerca desse diálogo, eu, nos primeiros momentos, criava uma dualidade dentro de mim, porque aquilo era muito contrário ao pensamento do catolicismo, que tem 2000 anos, né? E que, naquela época, na Idade Média, que a Idade Média regula mais ou menos com esse período, todas as tradições espirituais, todas as tradições religiosas, né? Vou falar espirituais porque na Índia já tinha uma tradição com mais de 5.000 anos antes de Cristo, mas naquela época ainda se entendia que a elevação do espírito estava estreitamente ligada à depreciação do corpo. Para que eu tivesse uma ascensão espiritual, eu tinha que mortificar meu corpo. Eu tinha que maltratar o meu corpo. Isso tanto falando em questão de materialidade, corpo físico mesmo, tanto que tinha o sacrifício, né, dentro daquela própria tradição mais antiga, medieval, de você machucar o corpo para você elevar a sua alma, como dentro das tradições orientais, o próprio Siddhartha Gautama quase morreu por inanição, porque achava que para ele conseguir a tal da iluminação, ele tinha que parar de comer, ele tinha que parar todos os prazeres que sustentavam seu corpo físico. E aí ele teve uma inanição, teve uma síncope por inanição, e foi socorrido a tempo de ser nutrido e compreender que ele estava completamente equivocado, ele estava indo para uma polaridade extrema. Ele tinha saído de uma vida de prazeres, a qual a gente está imerso, e tinha ido para uma vida de privação, a qual ele também não estava alimentando o corpo físico, veículo do espírito. E aí ele encontrou o caminho do meio e só se iluminou quando ele compreendeu que ele não precisava comer muito, mas que ele precisava comer, porque ele tinha um corpo físico para alimentar. Então, esse foi o grande lance de Siddhartha Gautama. O Cristo que veio depois, Siddhartha Gautama veio 500 anos antes de Cristo, quando o Cristo chegou, o Cristo já tinha esse conhecimento. Cristo não foi uma seta. Cristo foi um homem brahmacharya, disciplinado. Mas ele não passou privação. Ele jejuava quando ele queria alcançar uma intimidade maior com seu Deus interior. Mas ele se alimentava. Cristo era um ser sociável. Então, a gente vai vendo a evolução do pensamento católico cristão, que é diferente do católico, né? Quando eu digo eu sou cristã, eu sou seguidora do Cristo, mas eu não concordo com o pensamento católico, o pensamento dessa igreja ortodoxa. E o que é que acontece? Acontece que não só com relação a maltratar o corpo físico, mas essa ideia medieval de espiritualidade, de religiosidade, porque se confundia espiritualidade com religiosidade, ela foi para outro âmbito. E nós começamos a achar que sofrer também no âmbito emocional era garantia de evolução espiritual e de um lugarzinho no céu quando morresse. E por conta disso, desenvolvemos, nós, não só brasileiros, mas o povo europeu também, alguns deles, nós desenvolvemos uma certa habilidade para sofrimento, porque achávamos que, equivocadamente, a gente tinha a missão de fazer o outro feliz, mesmo que não fôssemos felizes. E aí a gente começou a entender que, eu sofro, mas
quando eu renuncio à minha própria felicidade, eu vou alcançar o céu. Péssima notícia para você, a gente não alcança o céu assim. Os mestres orientais têm dito, os mestres ocidentais têm ratificado. A própria espiritualidade mudou completamente a sua forma. Eu acompanho a irmã Lolita e o irmão Rodolfo há mais de, se eu estou com 54, seguramente 47 anos, que eu escuto, e eu escuto atentamente, desde pequenininho eu escuto o irmão Rodolfo e a irmã Lolita. Eu posso assegurar a linha evolucionista do pensamento desses espíritos, porque hoje o discurso deles é o discurso de libertação. Você precisa experimentar felicidade na sua vida. Para começar o que nós estamos conversando, eu trouxe uma música para vocês. Eu vou tocar uma música para vocês, agora vocês relevem o desafino, viu? Eu quero que vocês prestem atenção na letra e não no áudio, na voz da cantora. Eu adoro essa música do Jota Quest, porque eu acho que fala um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre, para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Nós vivemos esperando dias melhores, mas não vamos alcançar se ficarmos esperando. Então, essa música, ela traz uma reflexão linda do Jota Quest. Vivemos esperando dias melhores, vivemos esperando os dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Mas essa espera passiva não nos traz nenhuma garantia de que vamos alcançar. A questão é saber o que é passividade nesse contexto evolutivo. Porque a gente pode achar que estamos fazendo tudo, e não é incomum acharmos que estamos fazendo tudo, porque estamos tendo uma filosofia, porque estamos tomando nossos passes, ou porque estamos dando esses passes. Isso é maravilhoso. Porque estamos lendo nossos livros, isso é fantástico. Porque estamos mantendo alguns rituais religiosos, espirituais. Isso é crucial, mas não é só isso. Não é só isso. O maior de todos os trabalhos no caminho evolutivo é o dia a dia. O maior desafio de todo cristão é um dia após o outro.
É a dança das horas. O medo, a angústia, o desejo, a frustração, as relações interpessoais, a relação íntima com você mesmo, a relação com seu mestre, com sua guiança, com seus amigos. Nós temos desafios enormes, mas é importante a gente entender que o que caracteriza muita dificuldade no nosso processo de crescimento é exatamente porque nós ainda estamos cheios dessa configuração medieval, do que é espiritualidade, do que é religião. Cristo foi o maior de todos os mestres, porque quando ele veio, ele trouxe uma palavra de libertação, e não só uma palavra, e não só palavras, ele trouxe exemplos de um comportamento de um ser liberto. Liberto, inclusive, dos laços de consanguinidade e familiaridade. Ele vivia, ele transitava numa família de consanguinidade, ele tinha uma mãe biológica, ele tinha um pai biológico, ele tinha irmãos biológicos, mas ele não estava restrito a essa família biológica. Ele era um ser universal. E se relacionava com todos com a mesma compaixão que ele devotava dentro da própria família. E nós ainda estamos presos. E a gente precisa entender que esse aprisionamento dentro dessa configuração familiar faz com que a gente não tenha disponibilidade energética nem emocional para expandir esses laços afetivos em outras direções. Porque consome uma energia enorme. Consome uma energia enorme. Está administrando essas relações interpessoais que estão restritas à consanguinidade. Mas enquanto vivermos somente nesse círculo de consanguinidade, envolto nessa névoa de desconhecimento, nós estaremos ainda também profundamente envolvidos pela ignorância, que é, quando a gente fala assim, o tema de hoje é liberação do sofrimento. O sofrimento é causado pela ignorância. A gente ignora. Todos nós ignoramos. Não tem ninguém aqui que não ignore. Todos nós ignoramos. Todos nós somos ignorantes, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal de que eu ignoro a beleza ainda dessa vida completamente. Eu ignoro que, apesar de ter uma mãe, de ter irmãos, de ter família biológica, essa família veio num contexto educacional para mim e eu preciso ultrapassar essa relação e ver que tem aprendizado em todas as relações da minha vida. Então, eu ignoro ainda que eu não preciso me preocupar se eu vou adoecer ou não, porque afinal a alma é imperecível. Ah, mas eu sei que a alma é imperecível. Sim, eu sei. Mas eu ainda ignoro, porque no dia que eu deixar de ignorar essa informação, eu deixo de ter medo. Então, enquanto eu sinto medo, enquanto eu estou absolutamente sem desejos, enquanto eu estou absolutamente envolta só nessas picuinhas do dia a dia, eu ignoro a amplitude da minha potência espiritual. Então, nós ignoramos ainda, todos nós, e não tem nada errado com isso. Isso está ainda dentro do nosso protocolo de evolução. Mas a gente precisa entender que aquele padrão de religiosidade medieval não cabe mais agora, apesar de que tem ainda muitas abordagens dentro de igrejas evangélicas que ainda trabalham aquela abordagem medieval, onde você não tem direito a questionar, o pastor, o padre é o sabedor de todas as coisas, e que você tem que aceitar e tudo bem. E tem pessoas que vão precisar disso, isso não é um julgamento. Mas quando a gente começa a acender a nossa luzinha, a começar a dizer assim, mas espera aí, eu também posso desenvolver uma linha de raciocínio e de questionamento, e eu posso sim, eu posso questionar, mas vem cá, isso não faz sentido para mim. Então, quando a gente começa a ter curiosidade, começa a estudar, começa a ler mais e começa a ler um pouco fora também daquele contexto espiritual que a gente escolheu, porque tem conhecimento em tudo, tudo que a gente aprende tem utilidade. Então, eu sou espírita, mas não vou ler só sobre espiritismo, vou ler sobre budismo, hinduísmo, taoísmo, porque o conhecimento cósmico
é universal. Tem um conhecimento, tem uma matriz de conhecimento aí que não tem propriedade, não tem dono. Por isso que os hindus, quando escreveram os Vedas, nem sequer assinaram. Ninguém sabe exatamente quem foram os sadhus, os rishis, os sadgurus, os grandes sábios, porque eles não colocaram nome nos Vedas. Eles não queriam dar nome. Que importa se o conhecimento não é de ninguém, é do universo. Então, esse é um exemplo lindo de não egoidificação. Eu tenho uma ação, mas não é egoidificada. Eu não coloco nem meu nome. Então, ninguém sabe exatamente quem escreveu os Vedas. Ah, desconfia-se que quem escreveu o Bhagavad Gita foi fulano de tal, mas ninguém nem sabe se ele existiu mesmo. Porque aquele conhecimento chegou através, inclusive, pode ter sido de uma abordagem mediúnica, ele psicografou, acabou, não assinou, não precisa assinar. Mas o conhecimento faz sentido para a maioria das pessoas que estão lendo, faz sentido para alguns estudiosos, fez sentido para alguns mestres ascensionados, inclusive para Jesus, eu tenho certeza que Jesus acessou os Vedas, e Jesus foi um exemplo de espiritualidade sem peso. Ô, coitado, mas ele teve um final trágico. Trágico para a gente que está vendo a materialidade dele. Mas ele sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Inclusive, ele escolheu dar prosseguimento ao protocolo dele. E isso faz sentido para mim. Isso fez sentido para ele deixar um legado para a humanidade. Então, quando a gente pensa na forma como a gente entende, inclusive o Espiritismo hoje, a gente precisa compreender que a minha forma de interpretar o Espiritismo, a minha forma de interpretar o Budismo, a minha forma de interpretar o Hinduísmo, ainda está completamente borrada do conceito medieval do que é espiritualidade. Por quê? Tem o legado genético, tem o legado cultural, tem o legado antropológico, tem o legado histórico, e nós fazemos parte desse contexto. Então, o que é que predomina na gente? Essa é uma pergunta. Como é que eu vivo a minha vida? Como você vive a sua vida tem a predominância do seu traço espiritual mais forte na sua encarnação. Nós estamos no século XXI e precisamos atualizar o nosso chip. Atualizar o chip é dizer, isso faz sentido, isso não faz mais sentido para mim. Autoflagelo não faz mais sentido para mim. Nem vou maltratar o meu corpo. Isso é tão severo o que eu estou dizendo, que tem pessoas que se maltratam até com abuso de alimento e de drogas. Porque é como se o corpo não tivesse tanta importância quanto a alma. Isso a gente vê nos livros sacros do hinduísmo. Quando os iogues não se alimentavam, ficavam esquálidos, secos, quase mortos, mas estavam revirando os olhos no estado meditativo avançado. Mas e o corpo? Então, assim, teve uma função naquele momento, porque eles estavam entendendo o funcionamento da mente e entendendo a necessidade da alma predominar sobre o corpo. Essa é a nossa necessidade. Durante toda a nossa evolução, tudo que se espera é que, no final, haja uma predominância de Atman, que é a nossa essência divinizável, ou self, sobre o ego. Predominar a alma sobre o ego é o caminho que se espera que nós possamos alcançar. Mas esse caminho não é curto, é um longo caminho. E eu tenho que encontrar uma dose para poder compreender que eu não vou conseguir, através da privação, da negação da minha materialidade, transcender de um dia para o outro. Isso eu estou forjando um processo que não vai acontecer. Aí você vê muitos religiosos, que são religiosos de carteirinha, que no centro, que na igreja, que na sinagoga, que nos templos, são verdadeiros cordeiros e dentro de casa são lobos ferozes, malignos, porque ainda não estão entendendo a diferença do sacrifício para a renúncia. Quando os santos falam em sacrifício, sacro ofício, eles falam de renúncia, onde não se tem dano nenhum em se doar até aquele ponto. Porque é a missão deles.
E isso é muito difícil perceber. Você só vai perceber que aquela pessoa está na renúncia e não no sacrifício quando ela não tem sofrimentos agregados. Se tem sofrimento, é sacrifício. Ela está doando algo em que ela não tem disponibilidade emocional, psicológica, psíquica e espiritual para doar. Mas ela doa por uma imposição do ego para estar numa configuração de pessoa boa. Mas, de fato, aquilo é um sacrifício. Mas, quando ela compreendeu, na sua maturidade espiritual, que o que ela tem não é dela, mas não é mesmo. E é até uma prática que me traz alívio poder compartilhar com o próximo. Não estou nem falando de nada material. Compartilhar o tempo, compartilhar o pouco que eu aprendi, compartilhar uma parábola que eu li e conseguir ter uma compreensão mais esclarecida. Vou compartilhar um sorriso, vou compartilhar alegria. Ali sim, ali é uma renúncia, porque não tem dor no dar. Sacrifício sacrifício é a dor no dar, ou dar com dor. Renúncia é não ter dor no dar, é dar sem dor. Então, a gente precisa entender na nossa vida o que se configura renúncia e sacrifício. E eu faço esse exercício diariamente, e diariamente descubro que ainda estou no sacrifício. Minimamente, às vezes, uma coisa simples que eu não estava a fim de fazer, mas eu vou fazer porque eu acho que eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque, dentro de uma configuração sociocultural, espera-se que eu faça, ou eu espero que eu faça, sei lá. Às vezes eu não estou a fim de fazer mesmo. Então, a gente ainda está o tempo todo praticando ações que não são exatamente as escolhidas de uma forma arbitrária, mas são forçadas por uma configuração cultural, por uma configuração de ego. E quando a gente pensa em sofrimento, é porque ainda ignoramos que somos seres livres. E toda vez que eu tenho dúvida, eu me lembro do Mestre Jesus, que caminhou livre, destituído de posses. Eu acho, eu não tive o prazer de conhecer, porque não tive merecimento, talvez tenha passado, ele tenha sido um passant na minha vida, em algum momento, lá na encarnação que ele teve presente. Acho que alguns de nós tiveram uma oportunidade, mas eu acho que eu não tive esse merecimento. Mas eu imagino que se eu tivesse conhecido Jesus, ele era um cara super alegre. Ele foi um cara leve, ele foi um cara que você queria estar perto o tempo todo, porque tinha algo nele que dizia assim, velho, cabe você aqui dentro de mim e está tudo certo, olha, não tem nada fora do lugar. Não sei de onde veio o peso da existência pós-Cristo, porque Cristo deve ter sido um sujeito extremamente leve. Eu não sei por que a igreja teve que colocar tanto peso na imagem do Cristo e teve que fazer a gente se sentir culpado pelo próprio nascimento. A culpa está na origem, porque a mulher tentou o homem, comeu a maçã e o pecado se fez. Não teve pecado nenhum, vamos combinar, né? Não estaríamos aqui, não estaríamos no processo, no ritual evolutivo, se não tivesse havido esse contato. E a gente precisa desmistificar muitas coisas que ainda estamos carregados dessa cultura punitiva, pesada, cristalizada. Quando a gente e eu estou me devoltando ao outro, eu estou suportando, essa palavra já diz tudo, eu estou suportando o outro porque eu quero evoluir. Meu filho, você vai infartar. Isso você vai. Evoluir, com certeza, não. Agora, infartar é quase certo. O que a gente está fazendo? Eu sempre repito para vocês, eu acho que vocês devem dizer, eu acho que Rosana está com o alemão perto dela, mas não é Rodolfo, é Alzheimer. Ela está repetindo demais. O que eu estou repetindo é, o yoga me ensinou a fazer uma pergunta básica. Todo dia quando eu acordo, essa é a vida que eu quero para mim?
Porque pode ser que eu não consiga mudar tudo de uma hora para outra, mas começa a mudar quando eu assumo que eu estou no esforço, no sacrifício, e não numa renúncia de uma vida que está acontecendo dentro do que eu escolho acontecer. Por isso que eu comecei com essa música. Vivemos esperando dias melhores. Não, se não for numa busca proativa, não vai rolar. Não vai rolar. Essa é uma péssima notícia. A boa notícia é que tudo pode mudar quando a gente quer que mude. Então, o chamado é, ok, eu preciso me perguntar mais se essa é a vida que eu quero ter, nessa configuração que eu estou tendo. E se tem algo que está me incomodando? E vai ter. Sempre tem. Normal. O que eu posso fazer com relação a isso? Por exemplo, tem algo que pode partir de mim como proposta de mudança? E com essa mudança, como eu posso afetar o outro? Ou seja, primeiro eu me regulo. Me regulo fisiologicamente. Faço a minha respiraçãozinha consciente. Faço minhas orações. Faço minhas meditações. Faço meus alongamentos. Vou caminhar na praia. Eu me regulo. Para, a partir dessa regulação, eu corregular o outro. Quando a gente está em paz. É incrível que a nossa presença altera o campo vibracional do outro. Da mesma forma inversa. Quando você está agitado, se o outro não estiver atento, ele se agita junto. Mas se o outro estiver atento, diz, espera aí, isso não é meu. E através dessa regulação interna, de uma respiração consciente, você consegue corregular o outro. O outro, ó, a gente vê muito isso na relação mãe-filha, pai-filho, com bebê. Um pai que está agitado, uma mãezinha que está agitada, o bebê fica agitado. Porque desregulou o sistema da mãe, a fisiologia da mãe ansiosa, vai alterar diretamente a fisiologia do bebê, ou da criancinha que começa a ficar estressada. Aí a mãe, que está arrancando os cabelos, leva essa criancinha para a professora de yoga dar jeito. Mas quem está arrancando o cabelo não é a criança, é a mãe. Então, quem tem que fazer yoga é a mãe. Então, quando a gente se regula através de vou descobrir o que me causa sofrimento, se eu quero me liberar disso, eu tenho que deixar de ignorar as coisas que eu estou repetindo e que estão me causando dor e sofrimento, e reverberam no meu entorno. Claro, se eu estou desajustada, eu vou causar um desajuste no outro. Então, o que mais eu posso fazer? Que leitura eu posso ter que vai me trazer esse entendimento de que eu tenho os meus meios de me autoajustar? E quando você começa a fazer isso, é incrível que você, número um, a primeira coisa que acontece é que vai desenvolver inicialmente uma intolerância a ambientes que estão desregulados. Não tem jeito. Você já não está em sintonia com aquela energia disfuncional. Número dois, você começa a conseguir, depois de um tempo, a interceder silenciosamente no ambiente onde você está. O ambiente começa a estar até disfuncional, mas quando você chega a uma funcionalidade, pode ser até passageira, mas há uma funcionalidade. E nós não estamos falando de Cristo. Cristo era o cara. Nós estamos falando de pessoas normais como nós, que podemos trabalhar isso através da regulação interna, através de uma não perturbação, porque você já começa a saber o que é seu, a dor que é sua e a dor que é do outro. Porque enquanto a gente não faz esse caminho de entendimento do que é meu e o que é do outro, no sentido pejorativo, metafórico, está comendo a energia dos outros, está querendo resolver a vida de todo mundo, vamos por parte. Onde está o problema? Às vezes a gente está numa situação calamitosa e a gente faz assim, onde está o problema? Meu Deus, por onde eu vou começar a resolver isso que eu estou vendo na minha frente?
Aí, quando você para, dá 3 respirações, faz 3 respirações profundas, o problema é você, sou eu. Não tem, o problema lá fora, na verdade, não é seu. O problema é como você está se inserindo no problema do outro. Aí você diz, oh, meu pai, sou eu, olha só. Meu Deus do céu, não precisava tanto. Não precisava tanto. Então, a proposta da gente aqui é aproveitar essa encarnação. Eu recebi uma psicografia outro dia do meu mestre dizendo que, entre outras coisas, que a gente precisa trabalhar a disciplina. A palavra discípulo vem da origem disciplinar, disciplina, mas que a gente não vai conseguir fazer essa grande transmutação numa reencarnação. Ele sabe do que ele está falando, né? Bem, eu sei que tão cedo eu não vou conseguir. Mas uma coisa eu lhe digo, a gente pode aprender a sofrer menos. E a gente precisa se desidentificar do sofrimento. Nós temos a cultura religiosa também, que é, se você sofre, talvez você consiga chegar ao céu mais rápido. Mas eu lhe digo, não é esse tipo de sofrimento. Mas na Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna, feliz do guerreiro que não escolhe a guerra, mas que não foge dela. Olha só, feliz do guerreiro que não escolheu a guerra, mas que não foge dela se ela vier. O que ele quer dizer com isso? Feliz do homem que não provoca sofrimento na sua vida. Mas se esse sofrimento vem oriundo, provavelmente de um karma pretérito, ele não foge ao karma. Mas ele não provocou, ou seja, ele não está buscando sofrência porque ele já não tem a ignorância para isso. O sábio não procura sofrimento. O sábio não procura sofrimento. E sabe que se algum sofrimento vier que não foi provocado por ele, é algo que precisa ser resolvido. E ele vai resolver. Mas o não procurar sofrimento é não ter atitudes movidas por um ego distorcido, cheio de equívocos, que faz a gente cutucar a casca da ferida alheia e arrancar a nossa também. Então, feliz do guerreiro que não procurou a briga, que não quis brigar, não quis a luta, não escolheu a luta, mas a luta veio. Arjuna não escolheu lutar, mas a luta estava ali, o reino dele. Era uma questão de ética espiritual. Então, o guerreiro tem que lutar. Então, de repente, aí você pode dizer, ah, lindo, Rosana, a Bhagavad é linda, mas como é que eu vou saber que eu escolhi ou não a luta? Ora, quando você faz o caminho do autoconhecimento, você sabe. Você sabe porque diante de cada ação, cada situação, você vai parar e vai perguntar. Rosana, eu vou me perguntar, Rosana, olhe com clareza para o que está acontecendo. Quando a gente está ficando mais velho, que a gente quer enxergar alguma coisa, o que é que a gente faz? Afasta. Cadê o meu? Afasta. Ó, faz isso assim, ó, para melhorar o foco. Porque de perto a visão fica turva, é ou não é? A gente tem que fazer isso com os problemas também. O budismo ensina isso. Diante de um problema, se afaste dele. Se desligue dele, se afaste. Porque de longe você vai ter uma visão melhor da solução. Mas se você está no olho do furacão, você vai girar e não vai conseguir ver nada. Saia do olho do furacão, respire e olhe como se você fosse uma terceira pessoa. Alguém que está na plateia assistindo uma peça que se desdobra no palco. E aí você pergunta, o que posso eu fazer com relação a isso? Como se você não fizesse parte daquele contexto. É a melhor forma de resolver. Porque na vida real, ou na vida espiritual, textos existem para criar situações de desafio para que a gente evolua. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar preso naquela situação e vai se identificar tanto que não vai conseguir fazer nada ou que vai ter a postura mais equivocada. Então, eu li isso no livro budista. O mestre ensinando para o discípulo. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, se deve fazer ou não, dê um passo à retaguarda. Crie um espaço entre você e o problema. E olhe como se fosse uma terceira pessoa. Saia do envolvimento daquilo. Tire seu ego daquilo. Saia daquela dor e veja, eu preciso disso? É isso que eu quero realmente?
É isso que eu necessito agora? São perguntinhas básicas. Então eu convido vocês a fecharem os olhos. Convido vocês a convidar seus mestres, seus guias, seus afetos espirituais. Que esse encontro possa despertar em nós mais e mais curiosidade. Curiosidade para buscar a face de Deus. Paramahansa Yogananda, esse grande mestre hindu, um grande yogi, ele dizia que o sonho da vida dele, desde muito pequenininho, era encontrar, era ver a face de Deus, era enxergar a face de Deus. Que nós possamos despertar em nós essa vontade genuína de compreender Deus em suas diversas manifestações, Deus em suas diversas expressões, em poder compreender a manifestação do Cristo, desse mestre ascensionado, e da sua ordem maravilhosa de cuidadores do planeta, de organizadores dessa força que vai harmonizando o campo vibracional planetário. Então, que possamos nesse encontro de hoje deixar de lado nossas reservas, deixar de lado nossas dificuldades em flexibilizar nossos conceitos, deixar de lado nossas ativações do dia e que possamos abrir o nosso coração com pureza